encher, teu servo está aqui. Toma o vaso, pela imunda, sou teu servo, eis-me aqui. Santo Espírito, Vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Eu quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Promessa da minha vida, Eis-me aqui, Senhor, vem atuar. toma o vaso, Quebra e molda, sou teu servo, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos e secos, Faz um exército
as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Nossos servos faz um exército se levanta sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Vai renovando cada coração, Jesus. Vai trazendo cura, traz restauração para cada coração, cada vida, cada alma carente do teu toque, da tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Traz cura. Em nome de Jesus. Que venha a cura sobre o seu coração. Queridos, graça e paz mais uma vez a todos. Estamos de volta, graças a Deus, para mais um culto. Domingo passado estivemos adorando ao Senhor com muito prazer e alegria. E graças a Deus o Senhor nos dá esse presente, né, de podermos voltar a cultuarmos, a louvarmos, a engrandecermos o seu nome. E eu creio que Deus vai continuar agindo, operando e trabalhando na vida de cada um de nós. Nós temos levantado a voz em oração, daqui a pouco nós vamos estar orando mais uma vez, né, no momento de conclusão do culto, e eu vou estar apresentando, né, os pedidos que estão chegando aí, em nome de Jesus. E eu creio no Deus que tudo pode, né? Creio que Ele é capaz de fazer milagres na vida daqueles que confiam e esperam nele, e na vida daqueles que a gente ora e intercede por eles. Que bom ter a sua participação aí. Deixe-me saber quem está aí, para que a gente possa estar enviando um abraço. Eu quero deixar aí no registro da sua participação. Nossa irmã Sandra Mendes, Deus abençoe. Edilene Alves, nós vamos estar orando, Edilene, em nome de Jesus. Deixa eu ver mais, coloca aí pelo menos um amém, quem está chegando nessa segunda parte da nossa live, tá bom? No nosso culto. Vou parar aqui só para a gente poder estar observando. Coloque aí um amém. Nossa irmã Fernanda Teixeira, Deus abençoe seu coração, sua vida. Rafaela, Deus abençoe, Rafa, sua vida, em nome de Jesus. Marta Moreno, Deus abençoe sua vida. Muito bom tê-la aqui conosco.
Glória a Jesus. Quem mais? Graças a Deus, estamos na presença do Senhor Jesus. Nossa irmã Jeane Cordeiro, Deus abençoe, Jeane, sua vida. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Te ame mais quem está aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos. Minha oração é que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que nós estamos tendo não só o momento do clamor, mas estamos tendo aí lives, né, em outros horários também, como hoje, que está acontecendo o nosso culto. E na verdade eu estou realizando esse culto hoje para a glória de Jesus, para antecipar, na verdade, o culto que seria amanhã, porque a gente está todo domingo, né, toda quinta, fazendo o nosso momento de adoração, de louvor e de ministração, no afã de alcançar as pessoas, né, espalhadas por vários lugares, e muitas delas que lamentavelmente não estão tendo aí a possibilidade às vezes de congregar em um lugar específico, e estão tendo a oportunidade, né, de serem acolhidas, abraçadas, ministradas, pastoreadas. E eu me sinto muito feliz de poder, mesmo à distância, estar lançando sementes de amor sobre cada um desses corações. O meu desejo é que Deus continue abençoando você, ajudando você em tudo e concedendo ao seu coração um tempo de grande alegria a cada live, a cada culto. Nós temos tido esse prazer e esse presente de Deus de estar recebendo aí pedidos de oração, pessoas que estão por todo o Brasil, né? Há pessoas que estão desanimadas, prostradas, há pessoas que não estão congregando, e nós temos dito a essas pessoas que elas têm uma fonte, né, de água, que é a palavra, para elas beberem, a fonte que é o Senhor Jesus, e que pode transformar a realidade de vida delas. E por isso nós temos convidado muitas dessas pessoas para participarem das lives, outras que não podem, mas a gente tem lançado sementes através do WhatsApp, através do direct aqui no Instagram, e o esforço tem sido feito, mas com muito amor, muito carinho pela alma, pelas vidas, e desejando que o Senhor realmente possa continuar fortalecendo, socorrendo, prosperando, ajudando e livrando, né, aqueles que estão em pranto, em agonia, de atentarem inclusive até contra a sua própria vida, porque eu creio que num momento de culto como esse, enquanto estamos aqui adorando a Deus, mesmo desafinados, o Senhor pode de repente quebrar aí correntes, pode quebrar, né, no mundo espiritual aquilo que muitas vezes quer algemar a alma, a vida, a existência de algum ser humano, né, seja ele um idoso, um adulto, ou um adolescente, ou até mesmo uma criança. Mas a voz de repente ecoa, e enquanto a gente está aqui adorando, não é só para quem está assistindo a live, mas também para aqueles
que vão sendo alcançados através da nossa oração e que a gente muitas vezes nem sabe. Mas Deus está nesse exato momento dando livramento, mudando a história, trazendo vida para dentro do espírito, da alma dessas pessoas, concedendo a elas a possibilidade de se reerguerem na esperança que elas têm. E o meu desejo é que Deus faça isso com você. Erga, sabe, levante você de todo marasmo, de todo conflito existencial e faça você sobressair, né, e vitorioso e vitoriosa de toda essa situação. Há tanta gente esses dias se entregando numa depressão, há tantas coisas, mas o Senhor é bom. E nós vamos estar orando, Cássia, também, tá? Nós vamos estar orando, muito carinho em nome de Jesus, a todos que estão participando conosco. A Janaína, Deus abençoe, seja bem-vinda também. A todos que estão participando, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero pedir também a você que esteja orando. Amanhã nós estaremos seguindo viagem para estarmos ministrando ali em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós vamos estar ali na Igreja do Povo, uma igreja muito abençoada, presidida por um grande homem de Deus, um grande profeta da palavra do Senhor, pastor Alex Moreno, e eu vou estar amanhã à noite na Quinta Profética ministrando. Só lamento o fato de que a gente, talvez dentro do horário, né, que eu gostaria de estar entrando amanhã, talvez eu não possa, mas eu vou estar em nome de Jesus, se assim o Senhor não permitir mesmo que a gente entre amanhã na live para estar ministrando a vida de vocês. Eu volto na sexta-feira, mas eu acredito que vai dar tudo certo para pelo menos por algum tempo amanhã a gente entrar para fazermos o nosso momento de oração e clamor, mas você também vai ter a oportunidade de acompanhar a ministração, tá bom? A gente não vai, eu não tenho como transmitir amanhã o trabalho pelo Instagram, mas no YouTube, se você for lá, você vai procurar amanhã à noite Igreja do Povo, tá bom? Igreja do Povo, pastor Alex Moreno. E se você for lá no canal no YouTube da igreja, vai estar transmitindo ao vivo todos os cultos lá, que é na sede da igreja, eles estão transmitindo ao vivo e você pode estar acompanhando. E quem é de Natal, pode procurar aí no Instagram o endereço da igreja e vai estar conosco amanhã à noite, se você quiser, sendo edificado. Tenho certeza que vai ser de grande bênção, tá bom? Então, quero dizer a você que você pode acompanhar pelo YouTube e participar desse momento precioso que eu tenho certeza que vai ser de bênção, né? A Quinta Profética, esse mês a igreja está fazendo esse trabalho todas as quintas-feiras, está sendo uma bênção, e eu vou estar ministrando amanhã, dia 22, em Natal, Rio Grande do Norte, tá bom? No sábado, eu vou estar profetizando a palavra de Deus aí em Olinda, se não me falha a memória. Eu vou depois estar passando a Xande Estrelas. Nós vamos estar em Recife, profetizando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção. Entre Recife e Olinda, aí, nós vamos estar Xande Estrela, profetizando a palavra de Deus, e aqueles que também são de Recife ou de lugares próximos aí, você depois pode chamar no direct, aí a gente vai estar te passando o endereço, tudo para você cultuar conosco lá. Tenho certeza que serão noites de grande bênção e de
depois anunciando a vocês, não é, a nossa agenda. Esses dias a gente vai correr bastante, mas não vamos deixar de estar ministrando a vocês, tá bom? Eu depois vou estar comunicando antecipadamente os horários e eu vou pedir que você esteja atento aí à linha do tempo do Instagram, tá bom? Esteja atento porque nós vamos estar sempre compartilhando aí as informações dos horários das nossas lives. A princípio nós estamos cumprindo no horário de 1h da tarde e também às 11h30. Esses dias às 11h30 a gente deu uma parada e transferimos só para 1h da tarde, mas nós vamos depois estar retomando aí no horário no máximo de 11h para a gente estar clamando. Só que peço a vocês que estejam orando, a gente está correndo um pouco também com algumas atividades e também resolvendo algumas coisas, porque a gente precisa de mais de um aparelho celular e para poder fazermos o trabalho que a gente está pretendendo com maior qualidade, e também não pode ser qualquer aparelho, tá? E a gente está resolvendo algumas coisas, mas Deus tem sido muito bom e eu sei da importância do trabalho da live. A gente tem orado por tanta gente que está de luto, tanta gente que está ferida e machucada, e eu sei que o Senhor vai fazer. A Cássia está perguntando aí, né, quando é que a gente vai voltar a Caruaru. A gente em breve vai estar voltando, em nome de Jesus. Saudade desse povo querido de Caruaru, terra que eu amo também. Saudade de Salvador, Bahia. Saudade de Ouro-Oeste, São Paulo, Fernandópolis. Muita saudade também do Jales, Santa Fé do Sul. Saudade do Rio de Janeiro também. Tantos lugares que a gente teve a oportunidade de estar ministrando na Igreja do Senhor. Graças a Deus estamos voltando a Maceió, Alagoas. Estamos voltando a Maceió, Alagoas, para pregarmos a palavra de Deus. No dia 7 de novembro estaremos em Maceió. E também vamos estar aí, né, voltando a alguns lugares. É muito bom podermos servir a Igreja do Senhor e cooperar. Tenho certeza que Deus vai continuar fazendo coisas muito preciosas pela vida de cada um de nós, tá bom? A todos eu quero manifestar minha gratidão pelas orações. Nós estamos avançando, não é, num projeto que o Senhor tem confiado ao nosso coração em fé todos os dias. Às vezes a gente não tem noção, né? Muitos de vocês que acompanham as lives, muitas vezes assim não tem noção de como a gente se esforça assim para entregar aquilo que a gente pode de melhor e servir a vocês com amor. Mas eu sei que muitos têm orado e têm sentido, não é, muitas vezes os embates e as batalhas que são muito grandes para a gente continuar num propósito como esse, porque tem gente realmente que começou em junho conosco e está aí seguindo até o final do ano com a gente nas lives, e tem outros que começaram, fizeram durante alguns dias, e esses também fizeram o seu propósito diante de Deus, porque há pessoas que receberam realmente vitórias aí grandiosas da parte de Deus. Eu vi pessoas testemunhando de portas abertas, sabe? Pessoas que foram tocadas na sua saúde, gente que mandou um pedido de tarde para mim, em um dos horários do dia à tarde, e na parte da tarde pedindo oração por alguém que estava na UTI. E o Senhor, pela sua misericórdia, ouviu o nosso clamor à noite junto com vocês. E quando foi de manhã no outro dia, a pessoa já estava saindo de dentro do hospital, né? E completamente curado.
Eu acredito no Deus que tem poder para isso. Isso não significa dizer que a gente não passa por processos de enfermidade, a gente não passa por luta, todos nós passamos, mas eu acredito que quando a igreja clama, quando a igreja pede, quando a igreja busca, quando a igreja bate na porta, Jesus disse em Lucas capítulo 11, lá pelos versos de número 9 em diante, que não há pai que o filho lhe peça pão para lhe dar uma pedra. E é por isso que as nossas orações, nós temos clamado em todo o tempo, para que o Senhor traga aquilo que é da vontade dele para a gente. E a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E eu sei que ele tem o melhor para a vida de cada um de vocês, de cada um de vocês. Então, perseverem buscando ao Senhor e vamos continuar orando juntos. Esse tempo não é tempo de nós jogarmos as nossas armas espirituais no chão. É tempo da gente batalhar. Não é fácil, eu sei que não é. Mas é tempo de você e eu tomarmos as armas espirituais. Sabe, a oração, o jejum, a leitura constante da palavra, a entrega diante de Deus por meio da adoração. Nós precisamos reservar tempo para ficarmos só com Deus, adorando ao Senhor, falando com Ele, apresentando os nossos familiares, porque é assim que a igreja, ao longo da sua história, ela prevaleceu, através da oração, da palavra, do jejum. Nós precisamos nos posicionar. Eu sei que diante de situações como as que nós temos vivido, porque esse período, todo de pandemia e tudo que tem acontecido, tem mexido com a estrutura emocional, psicológica de muitas pessoas. Mas uma coisa nós temos como certeza no coração, é que nós, de forma alguma, perderemos a batalha. E eu sei que no meio de tudo isso, o Senhor está fazendo algo muito lindo e muito grande, porque nós estamos vivendo um processo onde Deus está nos tirando de uma zona de conforto e nos colocando, sabe, na estrada para a gente poder caminhar, correr, avançar. Mas eu digo, no fim, sempre dará tudo certo. Lá em Isaías capítulo 46, verso 9 e 10, ele diz: eu sou o Senhor, não há semelhante a mim. Eu anuncio o fim quando ainda estou no começo. E eu acredito que o fim que já foi anunciado por ele será melhor do que o começo. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós queremos ler a palavra de Deus com você e peço, não esqueça de orar pelas nossas viagens para cumprirmos aí essa tarefa missionária de irmos ministrar as pessoas, e a gente só pode realmente fazer isso nesse tempo com coragem, com fé, com muita dependência de Deus, porque nós sabemos que só o Senhor é aquele que pode nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com você o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Evangelho de Jesus, Jesus, ele gastou muito tempo ensinando aos seus discípulos. 3 anos e meio que
esteve com eles foi bastante intenso. E o aprendizado dos discípulos era um aprendizado que incluía todas as áreas da vida de cada um deles, porque o próprio Jesus que lidou com eles sabia que estava lidando com seres que tinham suas preocupações. E como seres que tinham as suas preocupações, tanto quanto a gente, igual ou como nós temos também, eles precisavam ser orientados sobre toda a movimentação da sua vida, seja para as relações de amizade, seja para relacionamentos em outros níveis que não fosse de amizade, seja os encontros e desencontros que eles teriam com aqueles que compunham, na verdade, a massa ou a nata religiosa da época. Enfim, para todas as áreas da vida deles, Jesus fez a questão de gastar tempo ensinando os seus discípulos. E a preocupação dele em ensinar é porque ele sabia que ele sairia, pelo menos do ponto de vista da sua caminhada com os pés aqui na terra, ele sairia de cena. E sairia de cena para poder os discípulos receberem nas mãos o bastão e a responsabilidade de darem continuidade à obra que o Senhor havia começado, ou a obra que o Senhor havia concretizado na cruz e através da sua ressurreição, e que havia dito a eles que eles deveriam realizar, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que ele enviou esses discípulos e instruiu e orientou e disse a cada um deles o que eles deveriam fazer, que era não só pregar, mas ensinar, não só ensinar, mas fazer discípulos e batizar as pessoas. E por causa dessa preocupação com relação ao que eles tinham que realizar depois de tudo isso, o próprio Jesus, e eu já preguei para vocês algumas coisas que o próprio Jesus ensinou a esses discípulos, ele teve a preocupação de falar com eles sobre relacionamento. Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, os 3 capítulos, e você vai perceber que Jesus tem uma preocupação muito grande com relação à vida emocional, sentimental dos seus discípulos. Outra questão tinha a ver com toda a boa provisão que os discípulos teriam a necessidade, uma vez que a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, o próprio Jesus, que fez um milagre no barco de Pedro, o convidou para deixar o barco e seguir com ele, fazer o seu trajeto com ele. E ele deixou tudo e seguiu. E o próprio chegou junto de Jesus em outro momento e disse a ele: Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Eu deixei tudo para te seguir. O que é que eu ganho com isso? E Jesus disse: aqui na terra 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Por fim, a vida eterna. Jesus se preocupou com o que eles haveriam de comer ou de vestir. Se preocupou com a vida espiritual deles. E por isso
isso eu quero observar com você só alguns pontos nesta palavra tão simples que está inserido no capítulo 15 de João. Mas ele chama esses discípulos, né? A Bíblia diz em Marcos 3,13 que ele subindo para o monte, ele chamou para perto dele os que ele quis chamar. Então ele chama esses discípulos para caminharem com ele. E como ele sabe muito bem que esses discípulos vão viver esses embates, ele diz para eles: olha, quando vocês forem fazer o que eu mando, não levem bolsa por enquanto, não saúde ninguém pelo caminho, apenas façam a minha vontade, preguem, orem para que ministrem cura, ministrem libertação, e eu cuidarei de todas as outras coisas. E por isso, lá no capítulo 22 de Lucas, verso 35, ele disse aos seus discípulos: olha, quando eu vos enviei sem bolsa, sem alforje, sem nada, faltou alguma coisa a vocês? E eles disseram: não faltou nada. E eles disseram: não faltou nada. E a alegria que nós temos no nosso coração é de saber que o mesmo Deus que cuidou da nossa vida no início é o Deus que continua cuidando de nós. E eu quero que você, como igreja do Senhor, entenda isso, que Ele se preocupa com todas as áreas da sua vida e que Ele não vai deixar seu coração, sua alma alquebrada, despedaçada, tímida, reclusa, recuada. Diante de tantas coisas que têm acontecido, Ele não vai deixar você sozinha e nem sozinho. Ele vai continuar cuidando do seu coração e da sua vida em todo o teu caminho, em toda a tua estrada. Apenas permita que Ele cuide da forma que Ele sabe cuidar. Apenas permita que Ele continue cuidando. Não dê um passo que Ele não diga para você dar. Seja paciente. Tem coisas que você, querendo ou não, vai ter que esperar. Tem coisas que você age, luta, batalha, mas tem outras que você vai perceber que é dar murro em ponta de faca, como alguém já cantava antigamente. Sabe? Às vezes é esperar e confiar que Ele realmente é o Deus que se preocupa ao ponto de guiar sua vida, de instruir sua vida, de direcionar sua vida, de moldar sua vida, de lapidar sua vida e fazer você chegar aonde você está. Porque ninguém que caminha com Jesus terminará seus dias com o coração abatido. Ele pode se sentir triste, mas nunca será destruído. Por quê, pastor? Porque Ele sabe que o compromisso que Ele tem não é com um Cristo que morreu e está preso ao madeiro. Não. O Cristo que você serve morreu, mas Ele ressuscitou
E aqui está o grande trunfo de cada um de nós, a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. E se Ele está vivo, qualquer momento de aflição, de abatimento, de tristeza que você viva na sua vida, nada disso vai poder desconstruir a realidade da palavra de esperança que está sobre você. É por isso que quando lá em Gênesis 15, o próprio Abraão ouviu a voz de Deus falar com ele, dizendo a ele: eu sou o teu galardão. Abraão disse: Deus, eu ando sem filhos, e diante da situação que eu estou, eu percebi que não há possibilidade nenhuma de acontecer algo aqui. E o Senhor vem para ele e diz: eu vou honrar a minha palavra sobre isso. E chamou Abraão para sair de dentro da tenda, olhar para o céu e contar estrelas. E Abraão disse que tentou contar e não conseguiu. Foi tentando, eu tenho certeza, contar e não conseguiu. E quando ele se deu conta de que não dava para contar, as Escrituras dizem que o Senhor falou para ele que assim seria aqueles que viriam dele. E ele disse mais: e eu te darei esta terra. E ele disse assim: como é que eu vou saber, Senhor, que eu vou herdar esta terra que o Senhor está dizendo que eu e a minha descendência tomaremos posse? Porque Deus faz coisas, às vezes, que são meio absurdas. E entre elas, a de publicar os seus decretos e as suas promessas. Seus decretos e as suas promessas. Geralmente, as promessas de Deus são publicadas e elas vão de encontro à nossa realidade. Elas vão de encontro. E eu acho, às vezes, um absurdo, porque a gente vai olhando e vai dizendo como Abraão: Senhor, como é que eu saberei que hei de herdar? Como é que eu vou herdar? Olha para a minha realidade, olha para o meu momento, olha para os meus medos, olha para minhas preocupações, olha para as aflições do meu coração. Olha para as incertezas, olha para a minha insegurança, olha para a minha dificuldade de se mover como alguém carregado de coragem, de ousadia. Olha para o que falta. A gente vai colocando uma série de coisas diante dele e é normal isso acontecer. Mas ele disse a Abraão: você quer saber como é que você vai herdar a terra que eu lhe disse? Então ele pediu para Abraão trazer uma oferta diante dele. E ele disse para Abraão: corta a oferta, só não toca nas aves que estão aí. Mas toda a massa, corta. E Abraão talvez deve ter perguntado, porque naquele momento a Bíblia diz que partiu Abraão tudo ao meio, colocando aquela oferta no altar. E o próprio Abraão deve ter perguntado: Deus, o que é que tem a ver isso com o herdar a terra? E Deus talvez dissesse para Abraão duas verdades. Primeiro, não existe homem e mulher que possa herdar aquilo que Deus planejou para o coração e para a vida deles, sem que esses vivam cortes na vida. E os cortes que cada um de nós vivemos são muitos, porque tem a ver com as decepções,
tem a ver com os dias de desencontro, tem a ver com as pessoas que falham, com as pessoas que empenham às vezes uma palavra sobre a sua vida e não cumprem. Muito pelo contrário, ganham tempo usando você. Tem a ver com os monstros que você encontra no caminho e sufoca a sua alma. São os cortes que a gente vai vivendo. E a gente não quer, a gente não projeta, a gente não planeja, a gente não pensa nisso para a nossa vida. Mas a gente vai sofrendo cortes com amizades, a gente vai sofrendo cortes com pessoas que a gente, às vezes, se doa por elas. São os cortes no altar, são cortes que a gente vai vivendo. E o que Abraão está descobrindo ali é que não existe ninguém que chegue no altar de Deus inteiro, gente. Todo mundo que chega, chega cortado. E os cortes são fortes. Os cortes deixam na gente aberturas que só Deus para sanar. Quantos coraçõezinhos, quantas alminhas que eu estou ministrando nesse momento estão agora com o coração encolhido, com a alma encolhida dentro de si. São os cortes que já viveram na vida. Pessoas que são tão especiais, tão significativas, relevantes, tão belas, mas que não conseguem, olhando para si, enxergar dentro de si mais força, potencial e nem vida nenhuma mais. Por quê? Porque viveram cortes na existência. Cortes que deixaram, às vezes, aberturas tão violentas. Isso aconteceu a partir de gente que saiu do caminho, de gente que deu as costas, de gente que era para fazer a viagem da vida até o final e deixou você simplesmente com uma criança nas mãos, deixou você às vezes com dívidas pesadas, deixou você prejudicada, só porque queria muitas vezes tirar você de um determinado lugar, de uma determinada oportunidade, tirar você daquele contato, muitas vezes com uma porta que possibilitava uma certa honra a você. E de repente foi deixando esses cortes em você. E é por isso que você se tranca como mulher, por isso que você se tranca como ser humano, por isso que você tem dificuldade de lidar com qualquer pessoa, porque para você não há sinceridade em ninguém mais. E é difícil, eu sei, realmente, em um país como esse que a gente vive, né? Onde tem gente colocando dinheiro aonde menos se imaginava. É difícil acreditar. São os cortes que a gente vai vivendo. São os cortes. São os cortes da vida. Cortes às vezes causados por um pai, por uma mãe, causados às vezes por filho, por filha, por parentes mais chegados, por amigos, por pessoas do trabalho. A gente vai vivendo esses cortes e quando Abraão olha para aquilo, Deus estava dizendo para ele: eu sei que você não chegou inteiro no meu altar. Você pode ter a fé que for, ser obediente como for,
crente como for, você pode ser fiel como for, mas se você está destinado a herdar algo de Deus na vida, seu espaço, seu solo, seu terreno, seu lar, sua casa, sua existência, sua vida, você vai viver cortes. E eu sei que eu estou falando para gente que está se sentindo em pedaços essa noite. Mas Abraão descobre uma segunda coisa naquele dia. Porque se talvez ele perguntasse a Deus, Deus, por que disso aqui? E Deus diria para Abraão, Abraão, é para que você saiba que eu me interesso pelos seus pedaços e que eu conheço cada pedaço dos pedaços que fizeram de você. Sei do seu gemido, suas lágrimas, sei das suas aflições, sei das suas guerras, sei das pancadas que você leva. Eu sei. Eu sei. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor vê Abraão naquele altar batalhando, porque diz que vem sobre aquele altar a vigia pinta. E Abraão tem que guerrear. Porque, ouça, não é só Deus que tem interesse nos nossos pedaços. A gente vive lutando com seres que no mundo espiritual eles querem esses pedaços, porque na verdade o desejo do teu adversário, do meu adversário, é que não sobre nada da gente. É por isso que ele usa as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais considera, que a gente mais trata bem, que a gente mais dá carinho, para abrir um buraco na existência da gente. Por quê? Porque ele sabe que se uma pessoa como essa abre a porta das nossas feridas, nos machuca, é muito difícil sobrar alguma coisa que não seja pedaços. E é isso que eu estou querendo que você entenda, que apesar desses pedaços que estão aí, Deus está junto de você. Deus está com você. E Ele não vai deixar as coisas terminarem assim. Eu vou dizer de novo, Ele não vai deixar as coisas terminarem assim. Tenha certeza que vai haver uma restauração aí dentro. Tenha certeza que vai haver uma nova visão sendo compartilhada com você. Tenha certeza que da parte dele haverá força para se levantar e sair dessa situação. Tenha certeza que apesar da turbulência do voo, Ele está cuidando de cada pedaço. E Ele vai continuar te ajudando, vai continuar te fortalecendo, vai continuar te guiando, vai continuar te sustentando. Por incrível que pareça, no meio daqueles pedaços, a Bíblia diz em Gênesis 15, verso 18, que o Senhor fez uma aliança com Abraão. Eu gosto disso porque tem muita gente que só quer a gente quando a gente está inteiro. Quantas pessoas você já se relacionou? Quanta gente já cruzou o seu caminho? Quantas pessoas já cruzaram a sua vida?
e hoje já não estão aí por perto. E você acha que é por quê? É simplesmente porque elas não querem os pedaços. Elas querem quando tudo está bem, quando você está vencendo, quando você está triunfando, quando tudo está bem. Mas quando você chega nos pedaços e tenta recolher o resto, elas te deixam. Mas o Senhor não. Porque Ele é Pai, Ele é Senhor, mas é um amigo fiel. E Ele sabe de você aquilo que às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe, essas coisas tão esquisitas e tão tenebrosas que você carrega dentro de você, que você diz assim: isso não é algo que eu planejei, projetei, pensei, programei para a minha existência. E Ele consegue lidar com tudo isso, suas esquisitices, essas coisas estranhas que saltam dentro de você, querendo te impulsionar para outras coisas. Ele diz: eu sei de tudo isso, vou te ajudar, vou fazer uma aliança com você, vou cumprir em você o meu propósito, honrarei sobre você. O Managas, o Ibno Venermi, Xeremino Venergia, Kawamadash Neiremi Vondias. Ele está trazendo força, vigor, virtude, graça sobre a sua vida. Eu quero que você receba isso, porque eu sinto que há uma cura de Deus operando nesse momento. O Espírito do Senhor está soprando sobre a sua vida, está colocando em você uma palavra de vida, de esperança, de saúde, de força, de graça. Eu volto na parte 3 dessa live para a gente